Opa, hoje é segunda-feira, dia 30 de abril de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Mesh Nas, Google I.O., F8 e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu preciso dizer que eu desinstalei o PUBG do iPhone. Tava atrapalhando minha produtividade. Desinstalei. Agora tá instalado só no iPad. Só jogo no iPad. Aliás, que diferença que faz jogar em telão. O detalhe das coisas, a precisão. Ótimo uso que eu tô fazendo do iPad. Antes de tudo, mandar um abraço pro seu Júnior na net, do Loopcast e do Pode Ser. Tive a sorte de encontrar com ele, trocar uma ideia. Que pessoa simpática. Mandar também um abraço pro seu William Marchiori, que andou postando fotinho de avião. Internacional, gente rica, é outra coisa. Cara, falando de riquezas, hoje, segunda-feira, 30 de abril, é o último dia para você entregar a declaração do imposto de renda. Caso a dica que eu vou dar, caso você ainda não tenha feito, o que você pode fazer é mandar assim mesmo, manda uma em branco, coloca só o nome e CPF, entrega em branco mesmo, e você ganha com isso tempo para fazer uma declaração, não é reparadora, esqueci, retificadora, uma declaração retificadora, então você ganha ali um tempinho. Fica aí a dica para aqueles que deixaram para a última hora. Já que tô falando de dinheiro, vão mudar as regras do cartão de crédito. Mas não vai... Teve uma mudança aqui ano passado que você não podia mais usar o rotativo por mais de um mês. Na verdade, a regra não era essa. A regra é, você pode usar o rotativo por um mês. Depois de um mês, vamos assumir que você está com dificuldade de pagar as contas, o cartão tem que te oferecer uma linha de crédito mais barata. É uma coisa boa, convenhamos. E agora tem uma nova regra, vai entrar no meio do ano. 1º de junho, você tem duas taxas, pelo menos, de juros. Você tem a taxa regular e a não regular. A taxa regular é para aqueles que pagam tudo em dia, pagam de uma vez só, tudo certinho. O não regular é aquele que não paga em dia, é aquele que atrasa, que não paga a fatura toda, que de alguma maneira, dentro da visão da operadora, tem um risco maior de não pagar, então tem um juros maior. Hoje um rotativo aí regular está gerando na faixa de uns 10, 11% ao mês, não regular chega até 14% ao mês. E pelas novas regras, os bancos só vão poder cobrar uma taxa, bancos e operadoras, né, de cartão, só vão poder cobrar uma taxa que é a regular, a mais baratinha. Só que a gente sabe como são as coisas aqui no Brasil, né? A mais baratinha vai acabar subindo. Isso, entre aspas, é meio que aquilo que acontece com a Nubank. A Nubank não tem aquela taxa de juros diferenciada. Tem gente que 7%, tem gente com 10%. Agora, em tese, seria uma única taxa. Vamos ver qual a taxa que o Nubank vai cobrar. Uma outra mudança também é que o pagamento mínimo hoje é de 15% do valor da fatura. Mas a partir de agora, as instituições vão poder definir qual vai ser esse mínimo, que pode até ser diferente para cada cliente. Não, você vai ter que pagar 10%. Não, você paga 30%. Essas foram as mudanças. E Coca, você falou de roteador Mesh, mas eu tô dando uma olhada aqui nos roteadores Mesh e poucos deles têm porta USB, verdade. E os poucos que tem, eles não suportam HD. Outra verdade. O Amplify HD, aquele que eu falei que é bonitinho, tem um visor colorido e tal, ele tem porta USB. Tá previsto no futuro, no maior tempão já que tá previsto isso, para aceitar HD, mas ainda nada. O que você pode fazer, caso precise ir pro Mesh? Eu tenho aqui um Time Capsule, eu tenho aqui um AirPort, o Base Station, que tem USB e eu posso conectar um HD e conecta via cabo no teu Mesh, via cabo de rede. Aí você vai ter, não é o ideal, é feioso, gambiarra, sim, ou usar. É uma maneira de você fazer uma solução de NAS simplesinha, mas você pode também fazer uma outra solução de NAS. Quando eu falo outra solução de NAS, são outros roteadores que tem HD dentro que você consegue acessar, nesse caso em específico, através de cabo de rede para ficar dentro da sua rede. Isso sim é um problema hoje dos meshes. Se você tiver um roteador velhinho, entre aspas, com porta USB que aceite HD, você também pode fazer a mesma coisa. Não precisa ser um Timeport, um AirPort. Se você tiver um Linksys N900, ele é um NASzinho. O TP-Link Archer também é um NASzinho. Já que tô falando de dados, semana que vem vou fazer... Essa é a terceira semana do backup, terceira semana promovendo o backup. Um papo que a gente vai bater ao longo da semana que vem, lá em coca.tech/backup. Tô até escrevendo um e-bookzinho com tudo aquilo que você precisa saber de backup. Então cola lá, coca.tech/backup. Quem tiver inscrito até sexta-feira, vai ser só semana que vem, mas quem tiver inscrito até sexta-feira vai receber o e-book. Eu vou mandar. O link tá aqui nas notas desse episódio, coca.tech/backup. Notícias. Cocatec. Vocês
viram a treta dos youtubers brasileiros homenageando, plagiando os youtubers americanos? Traduziram o vídeo, fizeram um vídeo com o mesmo conteúdo, mesmo texto, mesmo tudo. É óbvio que nada se cria, tudo se copia. Hoje é tudo um grande remix, mas você acaba colocando a sua pitadinha, você acaba colocando o seu jeito na coisa. Hoje em dia, por exemplo, tá na moda filme de herói, que é, na verdade, quadrinhos, né? Tá na moda esse estilo de quadrinhos nos cinemas. Como há um tempo atrás era aqueles filmes de violência, tiro, bomba pra tudo quanto é lá dos filmes, anos 80, a comédia. Antes disso era o faroeste. É uma linguagem. Aliás, já viu Guerra Infinita? Eu ainda não vi, tô precisando ver. E essa sequência da Marvel mostra bem como é a nova vibe. Filmes em série, para você assistir um e assistir todos. Por outro lado, como é uma série, você não precisa apresentar os personagens, como acontece num filme. Você tem aquela primeira meia hora para apresentar os personagens, para você gerar uma empatia, se importar com ele. Num filme morre um tantão de gente, mas você não se importa com esse tantão de gente que morre porque você não conhece a história. Você não cria uma empatia com essas pessoas. São lá figurantes, mas o protagonista, você se importa, você cria uma empatia com o protagonista. E num filme em série, você não precisa ter essa meia horinha, você já começa na pressão. Uber vai aumentar o preço das corridas aqui no Rio de Janeiro. A prefeitura vai cobrar uma taxa de 1%. O Uber vai repassar nessa taxa. Só que o curioso é que o aumento vai ficar na casa de 15% a 20%. O preço de referência, né, 1,40 no UberX, agora vai para 1,60, Uber Select de 1,70 para 1,95 e Uber Black de 2 para 2,30. Na verdade, é mais complicado a política de preço. Se você, tirando o Uber Black, que ficou caro em toda a cidade, as outras modalidades só vão ter aumento se as corridas iniciarem no centro, na Zona Sul, Barra da Tijuca e no Recreio. Falando de carros, foi no Reino Unido. Carinha Tesla, semi-autônomo. Quer saber? Eu vou sentar... Eu não quero ficar no banco do motorista, não. Já cansei. Vou ficar aqui no banco do passageiro. Pegaram e suspenderam a carteira dele. Talvez ele só tivesse entrado pelo lado errado, do carro. A gente tá acostumado a entrar pelo lado esquerdo, mas ele passou um tempo fora do Reino Unido, pegou o hábito de entrar pelo lado esquerdo, esqueceu que lá é pelo lado direito. Não dá pra confiar no ser humano, né? Ele vê uma facilidade e já quer abusar. Lá nos Estados Unidos, a T-Mobile se juntou, na verdade comprou a Sprint, 26 bilhões de dólares, são respectivamente a terceira e a quarta maiores empresas de telefonia. Agora vão corresponder por 30% do mercado. Já na China, uma coisa que eu não entendi, vou dar uma espiada para entender melhor o porquê. A venda dos smartphones caiu vertiginosamente, queda de 21% em relação ao período passado. Será que tá rolando alguma crise? Eles estão com aquela vibe de já tá bom o suficiente, já saturou o mercado? Achei curioso. A Huawei, primeiro lugar de vendas, aumentou um pouquinho, 2% em relação ao ano passado. Depois vem a Oppo e a Vivo, elas tiveram queda na casa de 10% cada. A Xiaomi ocupou agora o quarto lugar, que era da Apple, aumentou 37% as suas vendas. Não é curioso? É um movimento estranho. Samsung mostrou o A6, o A6 Plus, espichados, proporção 18,5 por 9, 5,6 e 6 polegadas. A6 que tende a fazer frente com o Moto G. LG deu mais detalhes do G7 Think. LG que teve um resultado bom esse trimestre, melhor resultado desde 2009, mas isso não foi devido a smartphones. Foi entretenimento doméstico e a parte de eletrodoméstico. A novidade que a LG antecipou é que vai ter um boombox speaker, um alto-falante bem mais potente que a concorrência, 6 decibéis a mais, dobro de graves. E se você apoiar numa superfície, como por exemplo uma mesa, vai fazer com que a mesa ressoe, amplificando os baixos, fazendo uma espécie de woofer. Mas curioso para ver esse G7. O anúncio oficial acontece nessa quarta-feira, rolando um papinho de que o iPhone desse ano não vai vir com adaptador Lightning para fone de ouvido. O Menchico tá saindo da KGI. O Men, 2010 ele tava na Digitimes, fala de rumores, né? Digitimes famoso, vira e mexe, solta uns papinhos. E ele se mostrou muito confiável e acabou saindo da Digitimes. Tem fortes fontes na cadeia de produção do iPhone lá na Ásia, tá saindo da KGI. Isso não chega a ser exatamente uma surpresa. Eu procurei, mas eu não achei, mas eu tenho a impressão de que há uns 2 meses, mais ou menos, ele montou um site próprio, ele tem um blog, mas eu não achei esse blog. Mas eu tenho essa impressão quando eu vi o blog dele, falei, ele deve estar saindo da KGI. E foi o que aconteceu, tá se desligando da KGI. Estão dizendo que ele não vai mais cobrir Apple, e com isso a gente não teria tantos vazamentos, tantos papinhos rolando. O foco dele passaria a ser tecnologias emergentes. Rolando também um papinho de que o MacBook Air com tela retina fica só para metade de 2018. Até uma coisa boa, porque isso é um papinho da Digitimes. Mas é uma coisa boa que atrase, porque tem que resolver a questão do Spectre e Meltdown. A Intel continua mega enrolada. Cannon Lake vai atrasar mais uma vez, agora talvez só chegue na metade de 2019.
Aí depois vem o MacBook com ARM, a Intel vai ficar reclamando. O que a gente pode falar de Google? Porque já é o I/O do Google. A gente deve ver a versão 1.0 do Android Things, que é o Android para a internet das coisas. Foi anunciado em 2016. Tá no 6º, 8º Developer Preview, mas ainda não tem uma versão 1. Deve acontecer agora para rodar na internet das coisas, colocar num daqueles quiosques de multimídias, de repente trocar o Windows nas caixas automáticas por Android. Alô, segurança. Isso a gente deve ver. O Preview 2 do Android P, é isso aí mais do que certo. O Android TV, donglezinho, o adaptador, isso deve ser o destaque da Google I/O. O que a gente não deve ver é a solução de música do Google, YouTube Remix, sei lá como é que vão chamar o Spotify do Google. Também tem a conferência do Facebook já, mas antes só registrar que o YouTube Kids agora tem um novo filtro que é só vídeos aprovados por seres humanos. Não tem algoritmo aprovando, não. O ser humano viu e aprovou aquele vídeo, um filtro bacana. E também vai acontecer a conferência do Facebook, a F8. E o Facebook que tá mega enrolado, né? Questão aí de fake news. Na Malásia, fake news virou crime e já condenaram uma pessoa. O carinha tava chateado da vida e fez um vídeo falando: olha, a polícia demorou 50 minutos pra chegar. Aí a polícia chegou e falou: não, peraí, aqui nos registros consta que demorou 8 minutos. Em 8 minutos a viatura policial tava lá. Tomou multa de R$9 mil, não tinha condições de pagar, vai ficar preso um mês. E nem vou falar se, imagina se isso aqui pega no Brasil, isso não pode pegar. Porque não tem como você passar uma informação 100% verdadeira. Isso acaba funcionando na prática como uma censura. Mas na F8, que inicia amanhã, 1º de maio, a gente deve ver seu Zuck explicando melhor algumas ações que ele vai tomar, essa questão de moderação por inteligência artificial versus moderação humana, em que pé tá isso. Tem que falar da parte de vídeos. O Facebook tá injetando uma grana na plataforma de vídeos, a Watch, e também deve rolar alguma coisinha de realidade virtual aumentada, até porque a gente não pode esquecer que o Facebook tem a óculos. Deve ser mais ou menos essa atuada. O Instagram recebeu uma atualização, agora você consegue silenciar usuários no feed, porque às vezes você tem que seguir por obrigação, aí você pode colocar no mudo. E no Stories agora tem câmera lenta. Twitter também foi abalroado na Cambridge Analytica, vendeu dados para Cambridge. E do ponto de vista como pessoa física, poxa, meu Deus, fim do mundo. Mas do ponto de vista de negócios, mostra que o Twitter tem alguma relevância. Mostra que os dados que o Twitter tem podem ser minerados e indicam coisas. Não é à toa que as ações do Twitter subiram 2%. E eu vi um gráfico, eu nunca tinha parado para olhar com esses olhos. Quanto que um funcionário rende para a empresa? Netflix tem um lucro de 2 milhões por funcionário. Apple quase 2 milhões, 1,8. Facebook ali perto de 1,5 milhão, mais ou menos a mesma coisa que o Google, a Alphabet. A Amazon tá pertinho ali da Tesla, com coisa aí de $300 mil por funcionário. O Irã bloqueou Telegram, motivo atividades terroristas, mentiras para incitar a opinião pública, protestos anti-governo e pornografia. A atualização para o Windows 10 realmente saiu nessa segunda-feira, já atualizei. Destaque para a timeline, que eu gostei, o ditado e as Progressive Web Apps, que são aplicativos que rodam no browser. Outra coisa que a gente deve ouvir muito na Microsoft Build, na conferência da Microsoft, que acontece ainda esse mês. Na verdade não, é mês que vem. Hoje ainda é abril, mês que vem em maio. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Teve um carinha que fez uma estrutura que fica balançando o iPhone para contar passos. Então coloca naquela estrutura e aí ele vai dar virtualmente 10 passos por dia. E com isso ele consegue benefícios com plano de saúde. Saúde para quê, né? Não, coloca aqui. Ele faz exercício para mim. Eu até entendo você roubar nessas atividades. De repente você é um viciado nas conquistas, mas de repente você vai viajar, aí tem questão de fuso para lá, para cá, e você tá preso no avião. Aí tem aqueles esqueminhas de ficar balançando o braço, enfim, tem umas mutretinhas que você faz para conseguir completar todos os círculos. Embora a meia horinha de exercício, você vai chegar meia hora antes do voo e aí você fica andando no aeroporto, pronto. Mas entendo que você gosta de fazer essa coleção e em função de viagem, fuso, alguma coisa você não consiga completar. Mas também lembro que você não precisa fazer atividade todo dia, você só tem que ter uma prática regular. O regular, entenda, várias vezes na semana. O Apple News teve um exclusivo, que foi uma prévia do livro do senador americano John McCain. Primeira vez que ela faz isso. Vale lembrar que o Apple News não tem coleta de dados e aí fica difícil pro lado dos anunciantes. Não tem paywall. Talvez com o esquema da Texer mude esse esquema de paywall, de assinatura. Texer, empresa que a Apple comprou, especializada nesse gerenciamento de assinaturas. O Conselho Monetário Nacional aprovou semana passada uma certa independência para as fintechs. Agora elas podem fazer empréstimo com recurso próprio. Antes precisava de um banco, né? Precisava fazer essa parceria. Agora tá mais independente.
cliente, pode oferecer conta de pagamento para os clientes. Então, ganhando território. Nubank, que quando você tira foto, está cruzando a informação do rosto para saber se você é você mesmo. A gente só tirava fotinho, né, que como uma forma de verificação que era uma pessoa. Agora está cruzando isso num banco de dados de rostos, que tem mais ou menos aí 1/3 dos rostos do Brasil, para garantir que você é você. E esses dados, em tese, essas fotos são conseguidas com autorização das pessoas. Não, vou fazer aqui um cadastro na minha loja, vou tirar aqui uma fotinho, você deixa? Não, tudo bem. E por último, registrar que a plataforma de podcast da Apple atingiu o nem sei falar esse, 50º bilionésimo download ou play. Hoje a loja contém 525 mil podcasts, são mais de 18 milhões de episódios. E assim, véspera do dia do trabalho, eu vou ficando por aqui, mas você sabe, quarta-feira eu volto. Excelente feriado, até quarta. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.